Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre índices financeiros e a importância dos índices financeiros para a indústria de investimentos e como o movimento ASG está se relacionando com os índices financeiros. Bom, em primeiro lugar, vamos discutir o que são índices financeiros. O que é um índice financeiro? Um índice é um construto estatístico, é uma informação estatística sobre o desempenho de alguma classe de ativos financeiros que a gente queira acompanhar, como, por exemplo, bons, ações, moedas, derivativos, commodities, ou mesmo regiões, por exemplo, mercados emergentes, mercado asiático, mercado europeu e por aí vai. Então, um índice é uma informação teórica sobre o desempenho de uma classe de ativos que se queira observar, que se queira acompanhar. Quais são as vantagens de se ter índices? E por que os índices vêm crescendo e se multiplicando no mercado financeiro global? Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de 3 milhões de índices financeiros no mundo. E as classes de índices que mais crescem são as classes de índices associados à renda fixa e ESG. Quais são as vantagens do índice, então? Por que eles se proliferaram tanto? Por que eles cresceram tanto? Porque o índice junta informações sobre o mercado. Ele pode juntar tanto informações sobre o mercado como um todo, e aí fica mais fácil acompanhar o mercado se você acompanha o índice. Por exemplo, no caso brasileiro, o Ibovespa, se eu quero saber, quando a gente fala o mercado subiu, o mercado caiu, o mercado brasileiro subiu ou caiu, o que a gente em geral está acompanhando? O Ibovespa. Então ele congrega essa informação sobre o mercado. No caso do mercado americano, por exemplo, eu posso acompanhar o S&P 500, se ele sobe ou desce, eu sei mais ou menos para onde está indo, né, o desempenho em bolsa das 500 maiores empresas americanas, sem ter que ficar acompanhando uma por uma. Né? Então, o índice ele pode fornecer essa informação sobre o mercado de uma forma muito agregada, muito fácil de acompanhar. Ele também pode oferecer informação sobre uma tese de investimento, sobre algum setor específico que parece interessante acompanhar, por exemplo, tecnologia. E para isso se tem os índices de tecnologia, ou varejo, ou energia, ou mercados emergentes. Né? Então, há uma possibilidade enorme de se acompanhar o mercado utilizando índices. E por isso eles vêm crescendo de uma maneira muito espetacular aí nas últimas décadas. O que é importante saber sobre um índice? É importante saber quem criou este índice e quais foram os critérios utilizados para a criação desse índice. Por exemplo, é um índice que olha para setor específico, é um índice que olha para uma região específica, para moeda, por exemplo. Quais são os critérios para um ativo compor esse índice? Né? Outra informação importante é saber o peso. Quais são os critérios para se atribuir peso nos ativos que compõem esse índice? E outra informação é o rebalanceamento do índice conforme o tempo vai passando, com que frequência ele é rebalanceado, quais são os critérios utilizados para esse rebalanceamento. Essas são informações muito relevantes e que qualquer observador do mercado financeiro deve estar atento, deve buscar entender como é que aquele índice é feito, quais são esses critérios todos, como é que essas coisas funcionam, e os provedores de informações sobre índices devem ter total transparência na sua metodologia e nesses critérios. Então, transparência é uma palavra-chave aqui. É bom a gente ter em mente que um índice não é um produto financeiro. Um índice é uma informação. Um índice é uma referência para a qual a gente olha e vê como é que aqueles ativos estão se comportando. Agora, o índice oferece uma oportunidade para que a indústria financeira, para que o setor financeiro ofereça produtos financeiros atrelados aos índices. E isso também tem crescido muito nas últimas décadas, porque há vantagens muito grandes para os investidores quando a gente, investidor, investe num produto financeiro associado a um índice. Né? Por quê? Bom, primeiro que esses produtos financeiros podem ser fundos ativos ou fundos passivos. Né? Quando você tem um fundo atrelado a um índice, você já tem na partida uma referência de desempenho que está lhe dada, que é o índice. A grande vantagem de um produto financeiro atrelado a um índice, em particular se for um índice assim, de grande espectro, como por exemplo o S&P 500, é que você já tem na partida diversificação. Né? Mas também, por exemplo, se você tem um índice de tecnologia, você está
correndo o risco do setor de tecnologia, mas você está diversificando o seu risco nas empresas que compõem aquele índice. Isto a um baixo custo, quer dizer, essa diversificação vem com baixo custo de transação. Então, é uma possibilidade muito interessante de você investir num setor ou numa tese qualquer de investimentos com baixo custo de transação e alta diversificação. Outra possibilidade é que o índice permite que você construa um portfólio de investimentos, como eu falei, diversificado a baixo custo. Então eu posso ter um portfólio de investimentos onde eu estou só colocado em índices. Então eu tenho aqui investimento num ETF de tecnologia, aqui varejo e aqui setor bancário, por exemplo. Vamos supor que sejam os 3 setores que eu me interesso, que eu acompanho e que eu quero estar investida. Ao investir, por exemplo, em ETFs, né, associados a esses índices, eu estou já diversificada e com baixo custo de transação. E é por isso que a gente tem visto não só o crescimento muito interessante dos índices nas últimas décadas, como também fundos atrelados a índices exatamente por conta desses benefícios. Então, isso é rapidinho uma história sobre índices, né? Obviamente, da mesma maneira que a gente vê crescer o interesse em temas ambientais, sociais e de governança, a gente vê também crescer o interesse em índices associados a temas ESG e fundos que emulam esses índices. Um exemplo, por exemplo, é o ISE na B3, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é um índice aí já bastante antigo no mercado de capitais brasileiros, e há fundos que procuram justamente emular o ISE. Então, ter carteiras, né, que perseguem aí o desempenho do ISE e emulam a composição teórica do ISE. É a mesma coisa que a gente vê acontecer no ISE, a gente vê acontecer em outros lugares do mundo. E provavelmente essa é uma tendência que vai se acentuar. Então é muito possível que a gente veja no mercado brasileiro também um surgimento e crescimento de produtos financeiros, fundos, ligados a índices que tenham características ESG. Na segunda parte desse vídeo, eu tive o prazer de conversar com 2 amigos muito queridos sobre esse tema, sobre ESG, mercado de capitais brasileiros e índices no Brasil e fora do Brasil. Eu conversei com o Aron Belink, que é um dos sócios da ABC Associados, que é uma empresa parceira do ISE B3. O Aron não fala em nome do ISE, mas ele é parceiro do ISE. E além disso, o Aron tem uma trajetória em sustentabilidade de décadas, é uma das pessoas mais envolvidas na discussão de sustentabilidade no Brasil. E além de tudo é meu amigo. E o segundo amigo querido que participou desse papo é o Ricardo Rochman, que é professor de finanças da FGV e além de tudo tem um site super legal chamado Incrédulo Financeiro, que trata de temas de finanças pessoais, finanças em geral, de um jeito muito legal, muito acessível. Eu realmente recomendo que você entre no site dele e conheça lá os assuntos que ele fala. Então, a segunda parte desse vídeo é a gente conversando um pouco sobre esses temas no mercado brasileiro. Eu espero que você goste tanto quanto eu gostei de conversar com eles.